Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma planilha que permite calcular sapatas isoladas rígidas com carga centrada. Veja que essa planilha é composta por 3 tabelas: entrada de dados, saída de dados e verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas células em branco da entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que serão apresentados aqui na saída de dados e na tabela de verificações. A primeira informação que você deve fornecer para a planilha é a carga vertical com seu valor característico que o pilar transmite para a sapata. Depois você deve informar a tensão admissível do solo, depois a altura da sapata, depois a altura do trecho vertical da sapata localizado nas suas extremidades, que é essa altura aqui, H0. Depois FCK do concreto, maior dimensão do pilar, menor dimensão do pilar, comprimento básico de ancoragem das barras do pilar, que é esse comprimento aqui, ó, indicado nessa ilustração. Depois o coeficiente de ponderação γF, que é utilizado para majorar essa carga NK e também para minorar a resistência do concreto. Depois o coeficiente de ponderação γS, que é utilizado para minorar a resistência do aço. Aqui você deve informar a tensão de escoamento do aço, que no caso do ACA 50 é 500 MPa. Aqui você deve informar a bitola das barras posicionadas paralelamente ao lado A. E aqui a bitola das barras posicionadas paralelamente ao lado B aqui da sapata. Depois você deve informar o comprimento da armadura. E por fim, o comprimento básico de ancoragem das barras paralelas ao lado A e das barras paralelas ao lado B da sapata. Esse comprimento de ancoragem aqui das barras do pilar e das barras da sapata, você pode obter dessa tabela aqui. Estamos utilizando concreto de 20 MPa e vamos adotar para as barras do pilar e da sapata a bitola de 10 mm. Esses números aqui, ó, na região inferior, corresponde ao comprimento básico de ancoragem para as barras posicionadas na região de boa aderência do concreto. E esses números aqui de cima corresponde ao comprimento básico de ancoragem das barras posicionadas na região de má aderência. Como as barras da sapata são posicionadas ali próximos da sua base, essas barras estão na região de boa aderência do concreto. E como iremos utilizar gancho, nós devemos pegar então esse valor aqui, ó, 31 centímetros. Então foi o valor que eu inseri aqui na entrada de dados. Pronto, terminado de preencher aqui a entrada de dados, podemos consultar os resultados aqui na saída de dados. O primeiro resultado corresponde à área da base da sapata que é necessário para que a tensão que seja transmitida para o solo seja menor ou igual a essa tensão admissível aqui. Esse segundo resultado corresponde à área de aço, a área efetiva da base da sapata, que nada mais é do que o produto aqui de B por A. Essas dimensões aqui B e A, o cálculo delas, você pode verificar aqui no memorial de cálculo. Depois é fornecido aqui o valor da altura útil, que é essa altura aqui indicada nessa ilustração. É feito o cálculo aqui da área de aço mínimo para as barras posicionadas paralelamente ao lado A e paralelamente ao lado B. Embora a NBR 6122, que trata do projeto de execução de fundações, não especifique uma área de aço mínima para as barras da sapata, alguns projetistas utilizam esse critério aqui. Para as barras paralelas ao lado A, você pode adotar uma área de aço mínima dada por 0,15% do produto de B por D,
Para as barras posicionadas paralelamente ao lado B, você pode adotar uma área de aço mínima dada por 0,15% do produto de A por D. Em seguida, é apresentado aqui a área de aço para as barras paralelas ao lado A e paralelas ao lado B, calculadas pelo método das bielas. A fórmula utilizada para fazer o cálculo dessas áreas de aço aqui, você também pode consultar no memorial de cálculo. Aqui é feito o cálculo do número de barras que devem ser posicionadas paralelamente ao lado A e o número de barras de aço que devem ser posicionadas paralelamente ao lado B. Nessa planilha foi previsto pelo menos uma barra a cada 15 centímetros. E por fim, é feito o cálculo aqui da área de aço efetiva paralela ao lado A e a área de aço efetiva paralela ao lado B. Ou seja, a área de aço correspondente a essas barras aqui, essa quantidade de barras. Aqui em verificações, a primeira verificação que é feita é em relação ao poncionamento. Esse valor aqui, tal SD, corresponde à tensão de cisalhamento solicitante de cálculo. E tal RD corresponde à tensão de cisalhamento resistente de cálculo. Quando tal SD é menor ou igual a tal RD, a sapata é segura quanto ao funcionamento. Aqui embaixo é verificado o espaçamento entre as barras. Uma recomendação prática é que o espaçamento entre as barras seja maior ou igual a 10 cm e menor ou igual a 20 cm. Veja que para a direção A aqui, o espaçamento entre as barras é de 12,8 cm e para a direção B, ou seja, as barras aqui paralelas ao lado B, o espaçamento é de 14,5 cm. Portanto, está dentro desse intervalo de 10 e 20 centímetros. Outra recomendação prática é que a inclinação dessas laterais aqui, ó, da sapata, seja menor ou igual a 30 centímetros. Late A corresponde aqui a inclinação dessa lateral aqui da sapata paralela ao lado A. E late B é a inclinação da lateral da sapata aqui na direção do lado B, ou seja, paralela ao lado B. Ambas as inclinações são inferiores a 30 centímetros, ou desculpa, a 30 graus. Portanto, passa na verificação. Em seguida, é feita aqui a verificação do comprimento de ancoragem. Se o comprimento de ancoragem disponível aqui para a direção A e para a direção B forem superiores ao comprimento necessário, então a sapata também vai passar nessa verificação. Esse comprimento de ancoragem disponível aqui para a direção A é calculado pegando 1/4 aqui dessa dimensão A e subtraindo do valor do comprimento. E o comprimento de ancoragem disponível para a direção B é calculado pegando esse valor B aqui, dividindo por 4 e subtraindo desse comprimento adotado aqui na entrada de dados. Veja que o comprimento disponível aqui, tanto para a direção A quanto para a direção B, são superiores ao comprimento necessário para fazer a ancoragem. Portanto, a sapata, com essas informações aqui fornecidas na entrada de dados, passa na verificação quanto ao comprimento de ancoragem. Aqui é verificado se a altura da sapata atende ao critério estabelecido pela NBR 6118 para que ela seja considerada rígida. Para que a sapata seja considerada rígida, sua altura deve ser maior ou igual a essa razão aqui, ó, A menos AP dividido por 3. Isso também deve ser verificado para o lado B da sapata. Só que como A menos AP é igual a B menos BP, então basta fazer essa verificação aqui.
Veja que a sapata também passa nessa verificação. Portanto, a sapata com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados é uma sapata rígida de acordo com o critério da NBR 6118. Também é verificado se o comprimento de ancoragem das barras do pilar é inferior à altura útil da sapata. E por fim, é verificado se a área de aço, a área efetiva da base da sapata é superior à área necessária para a base da sapata. Ou seja, é verificado se esse valor aqui é superior, maior ou igual a esse outro valor aqui. Para uma sapata com essas propriedades aqui, nós temos que a área de aço, a área da base da sapata, a área efetiva é superior à área necessária para a base da sapata. Portanto, as tensões que essa sapata aqui irá aplicar no solo são inferiores à tensão admissível. Portanto, a sapata também passa nessa verificação. Estando tudo ok aqui, o dimensionamento da sapata está finalizado. E você pode consultar o memorial aqui contendo passo a passo dos cálculos realizados, clicando nessa segunda aba. Se você quiser imprimir esse memorial, gerar um memorial em formato PDF, basta voltar aqui na primeira aba e clicar em imprimir memorial. Será gerado então um memorial em formato PDF, contendo o passo a passo dos cálculos que foram realizados pela planilha. Se você quiser que esse memorial contenha o logotipo da sua empresa ou seus dados profissionais, basta fechar aqui, voltar aqui nessa segunda aba, adicionar algumas linhas e inserir aqui o logotipo da sua empresa ou seus dados profissionais. E voltar novamente aqui na primeira aba e clicar em imprimir memorial. Então o memorial gerado vai passar a conter o logotipo da sua empresa ou seus dados profissionais. Nessa outra aba aqui é apresentado um exercício resolvido do cálculo de uma sapata. E no final desse exercício, você encontra aqui um detalhamento que você pode utilizar como referência para seu projeto. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar essa planilha. E aqui está meu e-mail para contato. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado da planilha.